é José Pedro Campos, de 60 anos. Ele está sendo acusado de pedofilia. As vítimas, duas adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, frequentam a Igreja Cidade do Bom Deus, ou Igreja dos Santos Escolhidos. A seita religiosa foi criada pelo pastor Campos, como é conhecido, em 2001. Ela possui 2 templos, um em Pinheiro, na região periférica no bairro da Bubalina, e outro no povoado Serraria, uma área afastada da cidade, a cerca de 2 horas da sede do município. As menores estão grávidas, uma delas já está no 8º mês de gestação. Ela prestou depoimento ontem à noite. Para a polícia, Campos disse que tudo o que está acontecendo seria obra de Deus, inclusive a sua prisão, e que as adolescentes ficaram grávidas por obra e graça do Espírito Santo. Isso aí não tem nada de errado, nada. É uma questão religiosa. E as igrejas me odeiam e fazem tudo para me prejudicar, para que eu não anuncie a verdade a respeito de Jesus, o campeão. Simplesmente eu atendi o pedido do anjo por ordem de Jesus. Só deu recado para a menina e para os pais da menina, que Jesus precisava delas, pois o reino de Deus vem do céu para a terra. E os seres celestes que não podem habitar em corpos fecundados, só pode habitar em corpos gerados, como de Jesus, de irmão Campos e de outros profetas. Eles têm que vir para a terra porque é uma promessa de Deus a Jesus de Nazaré. Bom, senhoras e senhores, de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você viu o vídeo e é sobre este vídeo que eu quero comentar com vocês um pouquinho hoje. Desde já peço seus likes, peço que você aperte o sininho das notificações para receber sempre os nossos conteúdos. Peço que você se inscreva no nosso canal e não deixe de compartilhar, ok? Hoje eu quero comentar um pouco sobre este ato feito pelo pastor José Pedro Campos, de 60 anos. O cara tá ativo, hein? Fica comigo e eu vou comentar esse vídeo que você já começou a ver no início do nosso conteúdo. Pois é, senhoras e senhores, estou de volta para comentar mais um vídeo e vocês sabem que eu estou aqui sempre de maneira resoluta a combater as heresias e tudo aquilo que a gente acha refutável à luz da Bíblia Sagrada. Hoje a gente vem comentar sobre o pastor José Pedro Campos, de 60 anos, que é acusado de estuprar 2 adolescentes, uma de 14 anos, uma de 15 anos. E para agravar mais a situação, essas 2 crianças estão grávidas. A reportagem, você viu, é uma reportagem, o nome do repórter não aparece e eu também não posso colocar para não perder a monetização, nem o canal televisivo que fez a denúncia, eu preciso também apagar para não perder a monetização, e fez alguns comentários em relação a ele. Esta igreja se chama Cidade do Bom Deus ou Igreja dos Santos Escolhidos, a igreja pela qual José Pedro Campos é pastor. O detalhe que eu encontrei foi o que o repórter frisou. O repórter frisou seita religiosa. Essa seita religiosa, ele disse, foi criada pelo pastor Campos, como é conhecido desde 2001. Em 2001, já tem aí 19 a 20 anos, esta seita enganando muitas pessoas. Para a polícia, o pastor Campos disse que tudo o que aconteceu, inclusive a prisão dele, foi um ato permitido por Deus. E não dá para ficar calado, né, senhoras e senhores? Impressionante a falta de caráter, de pudor, a distância do verdadeiro evangelho que o José Pedro Campos, se dizendo pastor, está. Porque um pastor com a idade de 60 anos deveria ser maduro o suficiente para não cair numa situação, não se enrolar, não se embaraçar, como diz Paulo, numa situação dessa com 2 crianças. Então eu tenho 2 observações para fazer. A primeira observação foi que o repórter disse, seita religiosa. Senhoras e senhores, o que é uma seita religiosa? Uma seita religiosa são aquelas que subtrai, adiciona, multiplica
ou divide a mensagem cristocêntrica da cruz? E a base para este comentário sobre a seita, ela está no Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Eu não posso me estender, nem quero, para que o vídeo, o conteúdo não fique muito longo. Mas a primeira observação é esta: uma seita religiosa é aquela que divide, é aquela que subtrai, é aquela que adiciona, é aquela que multiplica a mensagem da cruz. E a Bíblia não nos dá direito de acrescentar, de diminuir, de multiplicar ou de dividi-la. Ela não dá o direito. Então a base desta palavra está no Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. A segunda observação que eu quero fazer foi a que o pastor Campos, assim conhecido, disse ao entrevistador, ao repórter. Ele disse que recebeu a visita de um anjo, e este anjo veio com uma ordem de se deitar com essas duas moças, porque essas duas moças receberiam no seu ventre 2 profetas na terra, assim como ele é um profeta. Ele simplesmente multiplicaria os profetas na terra. E segundo o que ele disse, foi uma ordem de Jesus quando ele recebeu a visita de um anjo. Aí você confirma o sectarismo, a seita pela qual o pastor é pastor. Você percebe que Gálatas capítulo 1, verso 8 se enquadra perfeitamente no que aconteceu, no que está acontecendo há 19 anos nesta cidade pela qual aconteceu este caso. Gálatas capítulo 1, verso 8 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos, Paulo dizendo, que seja amaldiçoado. Então este Pedro Campos, como é chamado, não posso dizer que ele é pastor, agora eu dou a minha opinião, pastor ele não é, mas eu digo que ele é. Segundo a Bíblia, em Gálatas capítulo 1, verso 8, na tradução King James, ele é amaldiçoado. É isto que ele é. Porque se ele recebeu uma ordem, na verdade foi uma ordem com 3 características. Atos capítulo 1, verso 8, ele recebeu uma ordem para ser uma testemunha viva do Evangelho. Ele recebeu uma ordem para testemunhar do amor de Deus. A segunda característica desta ordem que ele recebeu, ou deveria receber, está registrado no Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta seria a informação que o anjo deveria passar como uma ordem de Jesus para ele. E a terceira característica dessa ordem, outro que deveria ser uma ordem, está em Marcos capítulo 16, verso 15, que todos conhecem. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E é o que eu digo para este pastor: já está condenado, e segundo Paulo, está amaldiçoado. Fica meu comentário aqui, e vocês, moças, se coloquem no lugar de vocês. Como é que vocês se relacionam com um homem de 60 anos? Se coloquem no lugar de vocês também. Se coloquem no lugar de vocês também. Infelizmente as moças do Brasil, algumas estão perdendo um pouco do seu pudor, talvez uma falta de base familiar, talvez uma falta de uma igreja que instrui na palavra. O mundo está dominando demais a carne, a libido desses jovens de hoje em dia, e nós precisamos orar pelo Brasil, principalmente para os nossos jovens. E você pai, você mãe, a minha calopsita cantando, você pai, você mãe, cuide dos seus adolescentes, preste atenção com quem eles estão andando, não deixe eles entrar em salas pastorais sem você estar presente. Cuidado, vigie seus filhos. Provérbios 22:6, ensina o menino, ensina a menina no caminho que ele deve andar. Então esteja presente com ela, esteja presente com ele, para que não aconteça uma barbaridade dessa. Esse pastor se transformou numa grande maldição para a cidade, para a igreja, para o Brasil e para o Evangelho. Para essas duas moças que estão esperando um filho de um homem de 60 anos, que a gente não sabe nem se está vivo ainda,
perdendo também a sua adolescência e, quem sabe, até o seu futuro, por se relacionar com uma pessoa de 60 anos se dizendo um profeta. Vigia, gente. Profetas tem um monte. Agora tem que saber se ele é enviado de Deus ou não. Fica a dica. Dê seus likes, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.